Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Hoje, continuamos a nossa série de entrevistas sobre o Imposto Territorial Rural. Vamos mostrar em quais casos o produtor está isento ou imune de pagar o ITR, além de outras dicas importantes para você. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é a coordenadora de arrecadação da CNA, Eliane Brozovski, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Vamos lá, vamos começar com algumas dicas? Sim. A primeira dica é sobre o endereço fiscal. Ele é muito importante. Eu sempre digo que eu preciso entrar em contato com o meu contribuinte para, às vezes, dar uma dica, mandar a minha guia de lançamento da contribuição sindical, e este endereço fiscal, ele é proveniente do ITR. Então, eu deixo a seguinte dica. Endereço fiscal é endereço onde os correios alcançam. Não adianta, eu até coloquei algumas inconsistências, que são zonas rurais, travessas, BRs. Esse tipo de endereço ele é inconsistente. A gente não consegue alcançar o produtor lá na fazenda. Então, é interessante, vai declarar o ITR, endereço fiscal. Endereço fiscal é onde o correio alcança. Certo. E quais os produtores estão imunes ao pagamento do ITR? Bem, vamos começar com os imunes, tá? Primeiro é importante saber o que é uma pequena gleba. Pequena gleba, quando você entra na instrução normativa, que eles lançam todos os anos e ficam no site da Receita Federal, o que eles determinam como pequena gleba? São 100 hectares para a Amazônia Ocidental e Pantanal. Então, o imóvel com 100 hectares dentro dessa localidade, ele está imune. 50 hectares para a Amazônia Oriental e Polígono das Secas. E 30 hectares para os demais municípios. Então, se a propriedade estiver dentro dessa classificação, ela é considerada imune. Mas, além dessa pequena gleba, nós temos os imóveis da União, né, dos estados do DF, municípios, autarquias e fundações. Temos os imóveis rurais de instituições de educação, né, e assistência social e as terras dos índios, indígenas. Então, essas são as classificações para as pessoas que são imunes ao ITR. Mas é importante saber que, mesmo imune, quando acontece qualquer tipo de alteração, tem que ser declarado na Receita. Né? É bom, importante falar que, mesmo imune, é importante declarar essas propriedades na Receita. Então, agora nós temos os casos de isenção. Isso, os casos de isenção. Isso, aqui. que é o próximo. Bem, quem está isento são aquelas propriedades que foram destinadas à reforma agrária. Qual também isento? A pequena gleba, porém, ela tem que estar sendo explorada por agricultura familiar, que isso fique bem claro. Por mais que ele se enquadre dentro da pequena gleba, que eu falei anteriormente, eles têm que somente explorar a agricultura familiar. E também os imóveis quilombolas, tem isenção no ITR. Então, essas são as características dos imunes e isentos. E agora, você tem outras dicas para os produtores? Marcelo, esteve aqui nesses programas 3 pessoas importantes e que são especialistas em ITR, né? Primeiramente, nós tivemos o consultor, o Maciel, que falou bem sobre o ITR, porque ele dá treinamentos de ITR. Depois nós tivemos o Joaquim Adi, né, que é o superintendente geral lá do ITR na Receita Federal. Depois nós tivemos uma brilhante participação do Dr. Riquete, que é lá do Mato Grosso do Sul. E com todas essas entrevistas, eu achei importante frisar algumas, porque geralmente as pessoas têm que se atentar a esses pontos para não ser pegos na malha. Ou então dar uma inconsistência na sua declaração. E isso gera prejuízo, principalmente para o produtor rural. Então, uma das dicas é minimizar o valor venal da terra ou de mercado, né? Eles falaram que o próprio site da Receita Federal tem um sistema
chamado CISPT, que é o de preço de terra. Então, lá tem o parâmetro para que o produtor possa fazer a declaração dentro daqueles parâmetros de valor. Então, não assim, minimizar esses valores, não tentar abaixar esses valores, porque quando eles fizerem o cruzamento da declaração, eles podem ser pegos na malha. E tem que ser dentro da realidade, dentro dos parâmetros. Dentro da realidade, dentro da regra. Outro ponto importante também é ele manipular o grau de utilização da terra. Porque o grau de utilização da terra, ele é proporcionalmente, ele vai interferir no cálculo do ITR. Então, se ele manipula, se ele tem uma utilização de 50% da terra e coloca 80%, ele vai ter que comprovar isso depois. Então, essa manipulação do grau de utilização também é cruzado dados e isso pode acarretar um problema sério para o produtor na hora da declaração. Outra dica também é os documentos comprobatórios. Eu não posso declarar no ITR uma parcela de terra que seja uma APP, né, uma de preservação ambiental, sem ter declarado ADA. Ou também outras declarações de propriedades diferentes que ele utiliza como silvicultura, outras coisas, ele não pode declarar isso sem ter as documentações comprobatórias, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para prestar esclarecimento. Então, são dicas importantes, assim, é importante frisar que tem que fazer uma declaração correta e dentro da realidade. É isso que a Receita espera e com essas informações nós fazemos o cadastro da CNA. E o que nós queremos é que a informação chegue ao produtor rural e ao nosso contribuinte. Então, uma declaração bem feita, ele terá todo esse carinho aí, essa forma de receber da gente um retorno, um feedback do que acontece dentro da propriedade dele e, de repente, dos trabalhos que a CNA faz, até mesmo de divulgação. Então, as dicas são essas, tem que cuidar, é só procurar as informações corretas em relação a parâmetros, não realmente lidar com a realidade dele e da região. Com a realidade. Qualquer dúvida, entre em contato com a federação, entre em contato com a CNA, a gente está à disposição para poder tirar essas dúvidas. Tá certo, eu agradeço a presença da coordenadora de arrecadação da CNA, Eliane Brozovski. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada a você, bom dia.